Olá, pessoal! Hoje, dando continuidade ao nosso curso de licenciatura em Biologia, eu vou falar sobre a nossa disciplina de Genética e o tema da nossa aula de hoje é meiose. Para iniciar a aula de meiose, eu vou falar sobre Darwin e vou falar sobre Mendel. Por quê? Porque a meiose é um processo expressivo do ponto de vista evolutivo. E embora Charles Darwin tenha publicado seu trabalho em 1859 e Mendel tenha publicado seu trabalho em 1865, e o tempo que eles publicam o trabalho deles não é um tempo muito longo. Embora isso tenha ocorrido, eles não tiveram acesso um ao trabalho do outro. Pelo menos não existem relatos na história que comprovem que o Mendel leu os trabalhos de Darwin ou Darwin tenha lido os trabalhos de Mendel. Portanto, ambos morrem sem saber quais são os elementos biológicos responsáveis, tanto pelas questões evolutivas e pelas questões da hereditariedade. Bem, Charles Darwin fala sobre a teoria da evolução das espécies, mas ele não sabe quais são os elementos. Mendel fala sobre a hereditariedade, então ele fala um pouco mais sobre como esses elementos biológicos são passados de geração a geração. Portanto, os trabalhos, de alguma forma, eles se complementam, mas ambos os pesquisadores não têm acesso aos trabalhos. O que acontece é que esses dois trabalhos só são unidos na década de 40 e, portanto, a partir daí a genética passa a ter um outro olhar sobre as questões evolutivas e as questões sobre hereditariedade. Embora a aula seja sobre meiose, eu vou começar essa aula explicando o conceito de mitose. Bem, mitose ocorre nas células somáticas, somente nas células somáticas. Na mitose ocorre uma única divisão, resultando em duas células filhas idênticas, ou seja, com o mesmo número de cromossomos. Aqui nós podemos falar sobre uma questão que é bem importante e que normalmente está presente nos livros de ensino fundamental, que é a lei, que é uma questão que está envolvida com evolução, que é a lei do uso e do desuso de Lamarck. Por que essa lei não está correta? Porque essa lei diz o seguinte, que se nós não usarmos alguma parte do nosso corpo, provavelmente essa parte do nosso corpo vai parar de ser passada para os nossos descendentes. E por que isso está errado? Porque qualquer coisa que aconteça no nosso corpo e que esteja associada às nossas células somáticas, por exemplo, se eu tiver uma atrofia na mão e isso acontecer por conta das minhas células somáticas e não atingir as minhas células sexuais, isso não vai ser passado para as próximas gerações. Por conta dessa informação que hoje nós sabemos, nós podemos afirmar com toda certeza que a lei do uso e do desuso de Lamarck está errado. Então, algo importante para nós fixarmos nesse momento é que para uma informação ser passada de uma geração para outra, será necessário que ocorra algo de diferente nos gametas, nas células sexuais. E agora, então, eu entro na parte de meiose com vocês. A meiose é um processo de divisão reducional em que o número de cromossomos por células é dividido por 2, ou seja, as células filhas terão a metade do número de cromossomos. Aqui eu coloquei um desenho bem didático. O pai tem 2 Ns de cromossomos. A mãe, 2 Ns.
Bem, cada um passa um N através dos seus gametas. E o seu filho passa, então, ter 2 Ns de cromossomos. Esse é um desenho bastante didático que vocês podem usar também na aula de vocês para explicar o processo de meiose. Mas aqui tem uma questão interessante. O filho 2Ns, ele possui um cromossomo que veio da mãe e um cromossomo que veio do pai. Portanto, o genoma dele é singular, pertence somente a ele. E ele não é exatamente como a mãe ou como o pai. Ele carrega, então, um genoma singular, um genoma que é diferente. Bem, qual é a importância da meiose? A meiose ela é importante para a formação dos gametas, ela é importante na manutenção do número cromossômico e ela é muito importante na ocorrência da variabilidade genética. E isso é o ponto fundamental da evolução. E isso eu vou explicar um pouco para vocês aqui nessa aula. Essa aula, ela tem como objetivo ser uma aula muito didática e dessa forma vai ser fornecido para vocês um texto para que vocês possam se aprofundar mais na questão da meiose. Bem, eu vou falar sobre a meiose 1. A meiose 1, ela tem 4 fases, que é a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. A meiose 2 tem 4 fases, que nós chamamos de prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tanto nesse slide quanto no anterior, eu coloquei figuras didáticas que podem ser analisadas por vocês. Bem, na meiose 1, a prófase 1, ela é mais extensa. Ela é a maior parte. Ela é composta por 5 etapas: leptoteno, zigoteno, pacteno, diploteno e diacinese. Aqui eu coloquei as 5 figuras que correspondem exatamente o que está acontecendo nos cromossomos. E eu vou explicar cada uma delas para vocês. Bem, na prófase 1, o leptoteno, os cromossomos são finos, como podem ser observados aqui nessa figura. E, apesar de duplicados, eles não são observados, certo? Porque eles estão ainda num estágio muito fino, então eles não são observados. O zigoteno é o pareamento dos cromossomos homólogos ou sinapse. Tem esses 2 nomes. Aqui, como pode ser observado na figura, os cromossomos homólogos eles já estão pareados. No pacteno, ocorre o grau máximo de condensação dos cromossomos, como pode ser observado aqui. Nitidamente duplicados, como a gente observa em cada um deles. Pode ocorrer aqui o crossing over, que é uma palavra em inglês e traduzida para o português, chamamos de permuta. E esse é um processo que eu vou voltar a falar para vocês, porque é um processo muitíssimo importante para a variabilidade genética e esse é um processo que ocorre, ele é um processo específico da meiose. Bem, no diploteno existe a formação dos quiasmas. Os quiasmas são essas trocas que ocorrem entre os cromossomos homólogos. Nos quiasmas existe então o cruzamento entre cromossomos, como eu estou explicando aqui nessa figura. Aqui tem um cromossomo paterno e aqui um materno. O paterno é o cromossomo azul e o materno o cromossomo cor-de-rosa. O que ocorre? Ocorre aqui o que nós chamamos de quiasmas. Parte desses cromossomos, eles são trocados. E aí o que ocorre? Ocorre o que está nessa figura aqui.
embora na meiose nós vamos receber um cromossomo que seja da mãe e um cromossomo do pai, na meiose ocorre esse processo de quiasmas e, portanto, nós vamos receber cromossomos que foram modificados. E isso é um processo absolutamente importante para a nossa variabilidade genética e também para a perpetuação da espécie. Isso é muito importante. Na diacinese é a finalização dos quiasmas. A carioteca se desfaz após o término da prófise 1, prenunciando a ocorrência da metáfase 1. Na metáfase 1 ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, como pode ser observado aqui nessa figura, certo? Então, durante o processo da meiose, a prófase é o processo mais demorado. A partir daqui, os processos eles ocorrem em uma sequência. Aí, nós temos a anáfase 1, que é a separação dos cromossomos homólogos, como pode ser observado didaticamente nessa figura. A telófase 1 é o reaparecimento do nucleolo e carioteca. Descondensação dos cromossomos, o fuso desaparece e o número de cromossomos, o que é muito importante, cai pela metade, certo? Portanto, essas células, elas são constituídas, essas células que estão sendo formadas, elas são constituídas com a metade do número de cromossomos. Bom, lembrando que a espécie humana tem 46 cromossomos. Durante a meiose, esse processo vai permitir que os gametas tenham metade do número de cromossomos, ou seja, 23 cromossomos. E, além disso, ocorre todos os processos que eu estou explicando para vocês aqui. Bem, a prófase 2 ocorre o desaparecimento da carioteca, os cromossomos voltam a se condensar e o fuso reaparece, perpendicular ao anterior, como pode ser observado aqui nessa figura didaticamente. Aqui nós já entramos na meiose 2. E na meiose 2, a prófase 2, ela segue em uma sequência. Ela não tem todas aquelas fases que eu expliquei para vocês anteriormente. Na metáfase 2, ocorre o alinhamento dos cromossomos no centro, como pode ser visto didaticamente nessa figura. Na anáfase 2, os centrômeros se dividem e ocorre a separação das cromátides irmãs. Mais uma vez, isso pode ser observado na figura de forma didática. Na telófase 2, as cariotecas se reorganizam, o nucleolo reaparece, formam-se 4 células filhas com N cromossomos, o que significa que essas células, elas possuem metade do número de cromossomos. Portanto, nesse estágio, onde são formadas 4 células filhas com N cromossomos, nós temos finalmente, então, os gametas, que eles vão conter metade do número de cromossomos. E, além disso, eles também passaram por processos de biologia, mecanismos biológicos, que permitiram com que eles sejam compostos por um genoma singular. E isso é absolutamente importante para a variabilidade gênica, explicando bastante sobre a teoria da evolução. Eu espero que a aula tenha sido produtiva, foi uma aula bastante didática, foi uma aula pensando em como vocês, futuros professores, poderiam dar essa aula aos seus alunos. Além disso, será fornecido um texto que vocês poderão ir bastante a fundo no assunto e eu espero então que essa aula tenha sido produtiva. Bem, eu vou mais uma vez dar algumas dicas
que eu gosto de falar sobre elas no final da minha aula, que são: não deixe para estudar na última hora, não acumule dúvidas. Novamente eu digo que as dúvidas são muito importantes para nós criarmos discussão dentro do ambiente virtual. Não pule etapas, porque pular etapas pode ser uma forma de vocês perderem tempo. Façam todas as tarefas propostas, pois as tarefas, a resposta às tarefas que foram formuladas para vocês, darão para vocês a ideia do quanto esse conteúdo está sendo assimilado. Bons estudos! Tchau, pessoal!